21 horas pelo horário de Brasília. Muito boa noite a você que nos acompanha pelo Portal da Psiquiatria. Já está no ar mais uma edição do ABP-TV desta segunda-feira, de 18 de maio de 2015. Para você entender melhor o tema de hoje, que é bulimia, nós fizemos um vídeo. Dê só uma olhada. A bulimia é um transtorno alimentar caracterizado por episódios de compulsão alimentar, episódios bulímicos, acompanhados de comportamentos para evitar o ganho de peso, como vômitos autoinduzidos, uso de laxantes e diuréticos ou exercícios físicos compulsivos. O quadro geralmente acomete jovens e tem etiologia multifatorial presumida, incluindo a grande preocupação em ter um corpo considerado fatores genéticos e biológicos, psicológicos e familiares. Segundo estatísticas, adolescentes estão 2 vezes mais propensos a terem bulimia nervosa que anorexia nervosa. O transtorno pode trazer várias complicações clínicas, como constipação, desidratação, pancreatite, hemorragias gastrointestinais. Para falar sobre o assunto, a ABP-TV de hoje recebe os psiquiatras Taki Cordaz e Angélica Claudino. Lembrando que você pode participar desse programa, dúvidas dos seus questionamentos pelo Linha Direta. Veja só. Para participar é muito fácil, basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Nele você coloca seu nome, a mensagem e não se esqueça de informar o seu e-mail. Participe dos debates ao vivo da ABP-TV. E para tirar todas essas dúvidas que vão chegando aqui, nós vamos receber 2 doutores do estado de São Paulo. Vou conversar então primeiro com a doutora Angélica Claudino. Boa noite, doutora. Boa noite, Davis. Vamos juntos fazer um programa respondendo todas as dúvidas que nos chegarem aqui. Também recebemos a presença do doutor Taki Cordaz. Boa noite, doutor Taki Cordaz. Muito boa noite, é um prazer estar falando com vocês. A primeira pergunta que eu faço então é à doutora Angélica Claudino. O que é bulimia nervosa, doutora? Então, a bulimia é um transtorno alimentar onde existem episódios recorrentes, frequentes de compulsão alimentar. E eles são geralmente seguidos de mecanismos compensatórios para evitar o ganho de peso. Por quê? Porque esses pacientes, eles apresentam uma preocupação excessiva, exagerada com o ganho de peso e, com isso, eles precisam ter algum mecanismo que compense esses episódios de ingestão copiosa de alimentos. Ok, muito obrigado, doutora Angélica. Agora a minha pergunta é para o doutor Taki Cordaz. Quais são os principais critérios diagnósticos, doutor? Bom, os critérios diagnósticos para bulimia nervosa incluem a descrição dos sintomas que a professora Angélica acabou de citar, e o importante é dizer que o atual sistema classificatório DSM-5 modifica um pouquinho a classificação ou os critérios diagnósticos do anterior. Como uma série de pacientes ficava num limbo sem diagnóstico, que a gente chamava de transtorno alimentar não especificado, houve uma mudança de alguns dos critérios, e na bulimia nervosa o critério atual exige ao menos um episódio bulímico nos últimos 3 meses. Isso reduziu um pouquinho a frequência do que o DSM-4 solicitava para poder colocar pacientes mais agrupados que merecem o mesmo tratamento. Uma outra modificação foi a abolição da divisão bulimia nervosa purgativa e não purgativa, e a partir daí qualquer método, seja purgativo ou não, para evitar o ganho de peso, é classificado da mesma maneira, sem esses subtipos anteriormente citados. Ok, obrigado, doutor Taki Cordaz. O senhor falou um pouquinho sobre DSM, então a minha pergunta é para a doutora Angélica Claudino, que quais são as diferenças dos critérios entre o DSM-4 e o DSM-5? Davidson, é exatamente o que o doutor Taki estava ressaltando, né? Acho que um ponto importante é que houve uma ampliação desses critérios na medida em que se reduziu a frequência de episódios para se fazer um diagnóstico de bulimia. Então, se antes o indivíduo precisava ter uma recorrência de pelo menos 2 episódios por semana durante 3 meses,
Agora, se a frequência for menor, for uma frequência de uma vez por semana, por exemplo, por 3 meses, ele já pode receber esse diagnóstico. Então, com isso, a gente tem um espectro maior de pessoas que vão passar a ser diagnosticadas com bulimia nervosa. Eu acho que essa é a principal modificação que a gente acaba vendo nesse diagnóstico com a mudança para o DSM-5. Obrigado, doutora Angélica. Você pode fazer que nem o Gustavo Ribeiro, que enviou a sua dúvida, o seu questionamento aqui para ser respondido ao vivo. O Gustavo Ribeiro, doutor Taque Cordaz, ele quer saber quais são alguns dos sinais de distúrbios alimentares. Eu acho que a pergunta dele é mais ampla do que bulimia nervosa, né? Acho que transtornos alimentares inclui bulimia nervosa, anorexia nervosa, um grupo ainda não exatamente especificado, inclui transtorno da compulsão alimentar, recentemente foi acrescentado pica e outros comportamentos purgativos, mas falando de uma maneira geral, os principais transtornos alimentares, vamos nos situar em anorexia e bulimia, é a busca pelo emagrecimento, a preocupação exagerada com o corpo, com dieta, com contagem de calorias, a insatisfação com o corpo atual, sintomas depressivos, sintomas de irritabilidade, ou seja, é uma dificuldade de aceitação do corpo atual, da imagem corporal atual e uma modificação grosseira do comportamento alimentar. Eu acho que esses são as características mais gerais para esse grupo de transtornos psiquiátricos. Agora quem participa direto de João Pessoa, na Paraíba, é o Rafael Alexandre. Ele quer saber, doutora Angélica Claudino, quais as principais condições clínicas associadas ou decorrentes da bulimia? Então, em se tratando de um quadro que envolve a ingestão alimentar e os comportamentos ligados à alimentação, o trato digestivo é o trato que mais sofre com a bulimia nervosa, as complicações médicas da bulimia, né? Isso vai desde a boca, né, onde essas pessoas, por frequentemente vomitarem, por exemplo, elas podem ter diversos problemas, cáries, gengivas, problemas de gengiva, mas principalmente lesões no trato digestivo, né, então no esôfago, ou mesmo no estômago, né, gastrites, esofagites, e também no intestino, em função de abusarem de laxantes. Elas podem ter problemas graves de constipação, porque ficam viciadas em laxantes, né, assim como lesões intestinais propriamente. Então, o trato digestivo sofre bastante, mas é importante ressaltar que o maior risco na bulimia nervosa, ele advém desses comportamentos purgadores, né, que levam a distúrbios de hidratação e de eletrólitos, a gente diz. E esses distúrbios, a gente perde eletrólitos ao vomitar, ao usar substâncias laxativas ou diuréticas, e esses distúrbios podem levar a arritmias cardíacas e até a morte, dependendo da gravidade do quadro. Então, é um quadro que pode implicar em riscos bastante importantes. Tá certo. Doutora Angélica, continue conosco. Eu gostaria que a senhora respondesse a pergunta da Maria das Dores. Ela quer saber se existe diferença entre anorexia e bulimia. Inclusive, o doutor Taque Cordaz pode complementar essa resposta. Sim, existe um overlap, sim, é verdade, entre as duas patologias. A gente até diz que são patologias irmãs, né? Mas consideramos que o quadro é de anorexia quando o indivíduo busca e se mantém num peso que é muito abaixo do que seria saudável, do que seria adequado para a sua idade, para o sexo, para a sua altura, né? Então, pessoas que estão realmente muito emagrecidas, né, e desnutridas. Os pacientes com bulimia, apesar de também se preocuparem com peso e forma corporal, eles tendem a se manter num peso mais dentro da normalidade, às vezes até acima desse peso. Um outro dado importante é dizer que existe um cruzamento de diagnósticos, ou pode acontecer um cruzamento de diagnósticos ao longo da vida.
estima-se que aproximadamente 20 ou 25% dos pacientes com anorexia nervosa, com o desenvolvimento da doença, pode desabar num quadro de bulimia nervosa, pode preencher critérios de bulimia nervosa. O contrário é um pouco mais raro, quer dizer, aproximadamente 10% dos pacientes com bulimia evolui para uma anorexia nervosa. Essa é uma evolução mais atípica e aparentemente mais caótica, porque esse subtipo de indivíduos vai e volta de bulimia para anorexia com maior frequência. Mas acho que a professora Angélica já delimitou a diferença geral entre esses quadros. Então, doutor Taco Cordaz, continue conosco para responder agora a dúvida do Silvio Teles, direto de Florianópolis, Santa Catarina. Ele quer saber se comer em excesso é um indício de distúrbio alimentar. Comer em excesso necessariamente não é uma questão de distúrbio alimentar. Mesmo no diagnóstico de bulimia, quando a gente fala de episódio bulímico, é necessário considerar o ambiente que o indivíduo está tendo este exagero alimentar, considerar a frequência disso. Indivíduos podem ter grandes ingestões em festas, em determinadas situações. Necessariamente ter uma grande ingestão alimentar ainda mais aguda não é sintoma de absolutamente nada. A ingestão alimentar exagerada e repetitiva pode chamar a atenção, tanto para anorexia, quanto para compulsão alimentar, quanto mesmo para um episódio purgativo ou bulímico na anorexia nervosa. Mas comer demais necessariamente não é um único sintoma a chamar a atenção. Obrigado, doutor Taco Cordaz. Vamos agora voltar com a doutora Angélica para responder a dúvida da Penha Silveira. O que é exercício de bulimia, doutora? Exercício de bulimia? Como assim? Isso. Exercício excessivo na bulimia, ela quer dizer? A pergunta foi só exercício de bulimia mesmo. Acho que é excessivo mesmo, acho que você pode falar. A pergunta deve ser exercício excessivo, né? O que acontece é que na bulimia nervosa, muitas vezes a pessoa tenta purgar através do que a gente chama de métodos não compensatórios, tenta se exercitar excessivamente, fazer exercício físico de uma maneira exagerada, por horas, né, todos os dias, e principalmente logo após uma ingestão exagerada de alimentos, né? Então, ao invés da pessoa purgar por vômitos ou por laxantes, por outras vias, ela vai para a academia, ou enfim, vai correr, vai fazer alguma coisa que leve a um gasto energético muito grande, né? Então, é um mecanismo de se compensar a ingestão excessiva, fazendo um exercício exagerado e às vezes até se lesando por conta desse exagero, né? Se a Angélica me permite colaborar, acho que é um grande interesse hoje pelas chamadas dependências não químicas, quer dizer, jogo, automutilação, etc. E exercício físico compulsivo pode ser um diagnóstico isolado, ou que a gente vê, né, a professora Angélica vê muito isso também, fazendo parte de transtorno alimentar. Os critérios que a gente usa para exercício físico compulsivo são semelhantes aos que a gente usa para dependência de droga. Quer dizer, o indivíduo faz exercício físico de maneira excessiva, praticamente todos os dias. Quando não faz, sente-se mal, fica com humor irritável, que lembra a abstinência do indivíduo com o uso de drogas. Ele muitas vezes vai aumentando a carga exageradamente ao longo do dia, ele troca a companhia de familiares ou outras atividades sociais pela atividade física, e diferentemente do atleta, que quando tem uma lesão, o atleta se resguarda, o atleta para de fazer atividade física. O indivíduo com exercício físico compulsivo, excessivo, apesar de uma lesão física, não interrompe o seu exercício físico. Isto é encontrado nos nossos pacientes com transtorno alimentar ou nesse subtipo de pacientes que eu acho que ainda não está muito bem caracterizado, que são chamados indivíduos que têm exercício físico excessivo ou compulsivo ou dependência por exercício. Obrigado, doutor Taco Cordaz. Continue conosco. Eu também acrescentar um pouquinho a pergunta anterior. Na verdade, deveria ter falado imediatamente antes de responder a essa.
Era só para complementar na questão da pergunta sobre comer em excesso, né, acrescentar uma coisinha ao que o Taki colocou, que é um aspecto que eu acho que é bem importante para ele diferenciar esse comer em excesso que é patológico, que pode ser considerado um transtorno alimentar, do comer em excesso, né, circunstancial, enfim, normal, que é a perda de controle, a sensação de perda de controle. Acho que é importante que a pessoa relate ou perceba que ela, de alguma forma, não tinha controle e não conseguia parar de comer, não seria capaz de parar de comer, né? Então, isso ajuda um pouquinho a gente diferenciar o comer, né, normal, exagerado, como o Taki colocou, de um comer que poderia, talvez, estar dentro de um quadro de transtorno alimentar. Obrigado, doutora Angélica, pelo complemento da resposta. Agora eu queria a participação do doutor Taki Cordaz para responder quais são as principais comorbidades e o que dizem os estudos sobre o prognóstico de bulimia nervosa. Bom, é importante a gente lembrar que comorbidade em psiquiatria é regra, não é exceção. O que a gente sabe é que o maior fator de risco de ter uma doença psiquiátrica é ter uma outra doença psiquiátrica. Na nossa experiência, é muito raro, embora trabalhemos em hospitais universitários, hospitais de referência, e isso pode ser um pouco viciado, mas é muito raro encontrarmos um paciente, seja com bulimia, seja com anorexia, que não tenha uma comorbidade. As principais comorbidades na bulimia nervosa incluem os transtornos do humor, depressão, distimia, transtorno bipolar, os transtornos ansiosos, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade social, fobia social, de uma maneira menos frequente do que na anorexia nervosa, transtorno obsessivo compulsivo. Existe uma associação com o transtorno do estresse pós-traumático pouco compreendida, uma grande comorbidade associada à dependência de álcool e outras drogas, e aquilo que é um verdadeiro cipoal em psiquiatria, que é o diagnóstico dos transtornos de personalidade. A gente fala paciente porque 90% dos nossos pacientes com bulimia são do sexo feminino, mas transtornos de personalidade do cluster B, ou seja, transtorno borderline de personalidade, é o mais frequente. O prognóstico de bulimia nervosa, vou abrir um parênteses, a entidade bulimia nervosa foi descrita em 1979 por Russell. Então, o prognóstico a longo prazo da bulimia é menos conhecido do que o prognóstico a longo prazo da anorexia nervosa. Sugere-se que com o correr dos anos, aliás, essa era um equívoco meu, eu imaginava há alguns anos que bulimia nervosa não tivesse uma remissão espontânea. O que a gente sabe é que alguns estudos mostram que com o correr dos anos, uma parcela desses pacientes não preenche mais critérios. Sugere-se que em torno de 50% desses pacientes não apresentará diagnóstico de bulimia nervosa com o correr do tempo. Já falamos da mudança de diagnóstico, da evolução de diagnóstico de bulimia para anorexia, mas acho que é basicamente isso. Acho que a Angélica pode complementar alguma coisa. Eu acho que um fator importante aí do prognóstico, que pode dificultar o prognóstico, é o antecedente de anorexia nervosa, né? Então, se a pessoa tiver tido na sua história a anorexia nervosa antes, esse fator pode piorar o prognóstico, a evolução da bulimia. Mas é isso, como o Taki colocou, é um percentual menor de pessoas que permanecem doentes quando os estudos examinam no longo prazo, além de 10 anos de história, né? Então, aí cerca de 20% das pessoas ainda podem estar doentes. Obrigado, acho que alguns outros fatores que a Angélica pode me complementar é o quanto esse indivíduo caracteriza de fato uma perda de controle, o quanto aquilo passa a ser sintônico para o indivíduo, o quanto vomitar em si passa a ser um objetivo do próprio indivíduo. Quer dizer, acho que tem algumas características
dos principais sintomas, quer dizer, dos critérios-chave, perda de controle e grande ingestão por um período limitado de tempo, variações desses dois critérios podem também melhorar ou piorar o prognóstico desses pacientes. Você não acha, Angélica? Com certeza. A gente vê mesmo, né, acompanhando os pacientes, que muda o perfil, né, clínico, a forma como esses comportamentos aparecem, né? Os pacientes passam até a claramente planejar, né, esses episódios de compulsão, né? Eles deixam de acontecer totalmente à revelia, totalmente fora do controle, né? Eles passam a ser um hábito praticamente, né? Um mecanismo de regular a tensão, qualquer situação mais estressante, o indivíduo lida dessa forma, né? Então, realmente, o perfil clínico, como o TAC está colocando, ele pode mudar ao longo do tempo, né? Isso é uma coisa que a gente observa com uma certa frequência. E a comorbidade também, como o TAC colocou, um aspecto extremamente comum, né, em bulimia nervosa e em vários transtornos psiquiátricos, também contribui para um prognóstico pior. Então, quanto mais grave as comorbidades, ou a comorbidade associada, ou perfil de personalidade, por exemplo, do tipo borderline, pode levar a um prognóstico mais reservado no caso da bulimia. Obrigado, doutores, pelas respostas. Só mais uma coisinha, eu gostaria de acrescentar duas questões. Uma, em termos de prognóstico, existem algumas evidências de que o indivíduo que se mantém abstinente por pelo menos um ano tem um prognóstico melhor. E a outra coisa é o que a gente está começando a ver, um fenômeno do início de transtornos alimentares, chamados tardios, quer dizer, depois dos 40 anos. Em geral, uma bulimia ou mesmo um quadro de anorexia iniciado depois dos 40 anos, a nossa impressão é de que tem um pior prognóstico, ao contrário de outros transtornos psiquiátricos, vamos imaginar transtorno bipolar ou esquizofrenia. Quanto mais precoce o início do quadro, pior o prognóstico. Em transtorno alimentar parece que a coisa é um pouco diferente. Pacientes com início mais precoce têm um melhor prognóstico do que pacientes com início tardio da doença. Obrigado, doutores, pelas respostas. Continue conosco. Depois do intervalo, nós vamos responder quais são as complicações médicas que a bulimia pode trazer e como evitar até mesmo transtornos alimentares em crianças. Nós voltamos daqui a pouquinho. Por grandes nomes da psiquiatria, com e que abrangem as várias áreas de atuação da psiquiatria, selecionado e aprovado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP. Todo associado KIT pode assistir às aulas em qualquer computador do mundo e a qualquer hora. Associe-se à ABP e aproveite esta e outras oportunidades. Além do site oficial da ABP, você também pode se comunicar com a Associação Brasileira de Psiquiatria pelas redes sociais. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/ABPBrasil. O endereço para você nos seguir no Twitter é @ABPsiquiatria. No Instagram, curta as nossas fotos no @ABPBrasil. Fique por dentro das novidades da ABP. Já estamos de volta com o ABP TV desta segunda-feira, de 18 de maio, com o tema bulimia. Estamos recebendo aqui os doutores Angélica Claudino, direto do Estado de São Paulo, e também o doutor TAC Cordaz. Vamos continuar tirando as dúvidas sobre as perguntas que chegam por aqui. Agora, doutora Angélica Claudino, eu gostaria que a senhora respondesse a dúvida da Soraya Mendes,
que tipo de complicações médicas podem acontecer como resultado de anorexia ou bulimia? Então, eu já tinha apontado alguns dos problemas que podem decorrer da bulimia, né? Principalmente problemas referentes ao trato digestivo, né? Então, os problemas de lesões dos tratos digestivos em função das purgações frequentes, a indução de vômito frequente, o ácido, né, gástrico, né, vindo para a boca, também causando lesões orais, né, e o abuso de laxantes causando lesões intestinais. Mas acho que o importante é comentar também que outros órgãos também podem ser afetados, né? Ou mesmo num episódio de vômito, a pessoa pode vir a aspirar, né? Pode ter um problema pulmonar e pode aspirar o próprio vômito, né? Então, esse é um problema também de risco importante. A gente sabe também que pessoas com bulimia nervosa e mais pessoas com anorexia, na verdade, podem ter problemas de reprodução, né, e mesmo de aborto, né, frequentes em pacientes com bulimia nervosa. Obrigado. Além disso, são os problemas que eu já apontei também, que são os distúrbios de hidratação e de eletrólitos, perda de eletrólitos com os métodos purgativos, levando a um risco cardíaco, cardiovascular importante, né? Então, as arritmias que podem decorrer disso. Obrigado, doutora Angélica, pelo esclarecimento. Agora, sobre as crianças, doutor Taque Cordaz, o Pedro Gomes quer saber o que se pode fazer para evitar os transtornos alimentares, até mesmo em crianças. Bom, os programas de prevenção de transtorno alimentar ainda estão começando. Havia uma ideia generalizada de que a gente deveria investir bastante em escolas e falando da doença e falando dos riscos de anorexia e bulimia, e os trabalhos iniciais mostraram que o que ocorria era exatamente o contrário, quer dizer, fazer uma ênfase muito grande na doença acabava fazendo com que algumas escolas esse risco até aumentasse o número de crianças que desenvolviam anorexia nervosa. Uma das ideias hoje é que ao invés de falar de doença, a gente deva falar de saúde, ou seja, a gente deva falar de uma alimentação melhor, a gente deva falar de benefícios à saúde de uma alimentação mais adequada. Mas eu acho que a questão da prevenção, da profilaxia de anorexia nervosa ou de bulimia nervosa passa por isso. Eu não tenho muitos dados ainda a respeito desse assunto. Não sei se a Angélica pode falar. O que tem se buscado fazer também, acho que as medidas de eficácia dessas intervenções ainda não são muito bem conhecidas, né, ou muito bem reconhecidas, mas o que tem se tentado fazer, além do que o TAC apontou, que é se trabalhar um pouco questões de hábitos saudáveis de exercício e de alimentação, é também se trabalhar a autoestima das pessoas, né? Mas a autoestima não voltada simplesmente a aspectos físicos, né? E muito menos a beleza magra, é muito mais trabalhar valores, né? Trabalhar virtudes, trabalhar capacidades, habilidades, né, e exercitar nos jovens a identificação de quais são as suas habilidades, as suas capacidades, os seus valores como pessoa de uma forma mais ampla, ao invés de buscar-se, né, a autoestima no corpo e na aparência. Eu acho que a gente entraria por uma questão que talvez seja longa demais para discutir aqui, mas temos discutido muito, Angélica, a gente e outros grupos, da necessidade de uma ação política também na prevenção desses quadros. Você vê recentemente vários países tomando providências, fazendo com que modelos sejam proibidas de desfilar com IMC muito baixo, ou seja, é esse tipo de medidas políticas, medidas
de limitação da idolatria do corpo muito magro e das modelos muito bem-sucedidas que exibem um corpo muito magro e que podem levar à imitação de crianças pequenas, é também uma área que os profissionais, as pessoas ligadas à política de saúde pública deveriam intervir com mais rigor. Eu acho que evitar a idolatria de indivíduos ou de pessoas que têm o corpo muito magro e se beneficiam disso, como tem sido feito em outros países, também é uma medida importante e uma medida social importante. Eu concordo bastante com o que o TAC está colocando. Acho que a gente precisa trabalhar um pouco esses aspectos, do ponto de vista das políticas mesmo, voltadas para proteger essas crianças que estão aí em risco, estão vulneráveis, os jovens, né? Acho bem apontado a questão das modelos. Acho que recentemente isso foi comentado, inclusive, né, a proibição de modelos com IMC, um índice de massa corporal menor que 18, né, desfilando. A gente não tem isso aqui, realmente precisamos discutir esses aspectos entre nós, os especialistas e os médicos, enfim, toda profissional da área de saúde e educação também, né, com os políticos que podem nos ajudar a cuidar desses aspectos. Eu queria ressaltar também que nesses programas de prevenção, muitas vezes alguns deles levam a se discutir aspectos da mídia, né, com a influência da mídia junto a esses jovens, né, a ter uma visão crítica, né, visão crítica das imagens que são divulgadas, né, se lembrar do Photoshop, né, de todos os recursos de imagem que existem hoje em dia, fantásticos, né, e que criam também uma fantasia, uma expectativa totalmente irreal do que as pessoas são e podem ser. Então, acho que também essa crítica em relação à imagem é algo que pode ser trabalhado e que muitas vezes é trabalhado nos programas de prevenção. Obrigado, doutora Angélica. Doutor Tac Cordaz, ainda há pouco a doutora Angélica ressaltou sobre a autoestima e, mais ou menos a ver com isso, o Davi Pinheiro ele pergunta quais são os traços de personalidade que podem ocorrer com mais frequência em pacientes com bulimia? Bom, o que a Angélica lembrava não é exatamente traços de personalidade, mas a baixa autoestima, disforia, distimia, isto pode ser um fator predisponente para o início de um quadro de transtorno alimentar. A gente falou posteriormente que os transtornos de personalidade mais associados com bulimia nervosa são os transtornos chamados borderline ou impulsivos, transtornos do cluster B. Eu acho que são as duas coisas que mais se relacionam com essa pergunta que ele nos fez agora. Cordaz? A próxima pergunta é do Renato Barbosa. Ele pergunta, doutora Angélica Claudino, qual a incidência dos distúrbios alimentares? A incidência é um número, às vezes, difícil de entender, né? E ela varia também de país, de local para local, né? Nós não temos dados nacionais de incidência, porque incidência significa o número de casos novos por um período de tempo. Geralmente a gente fala por ano, a cada ano, ou a cada década, enfim, a gente não tem no Brasil um estudo grande desse porte que possa nos dizer qual é o número de casos novos por ano, né, de bulimia nervosa. Mas a gente pode dizer que alguns países que fazem esses estudos, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, né, os dados variam, mas eles podem chegar, tem um estudo aí em inglês, né, que fala em números da ordem de 30 a 35 casos novos por 100 mil habitantes em serviços de saúde de atenção primária, tá?
Tem também dados na Dinamarca, em serviços de registros psiquiátricos, que são um percentual bem menor, então a gente tem 6, 7 casos novos de bulimia nervosa por 100 mil pessoas por ano, tá? Então esse é um número que é mais difícil de entender. Eu acho que o mais importante é a gente falar sobre se esses números estão aumentando ou se eles estão diminuindo ou se mantendo estáveis, né? Que é o que importa, qual é a tendência, né, da doença ao longo do tempo, né? E para falar disso, acho que a gente tem que lembrar, como o Dr. Tak colocou, que a bulimia ela foi descrita no final da década de 70, começo da década de 80, e a partir dessa descrição se começou a identificar os casos, né? Então, existiu aí um pico, né, crescente de diagnósticos na década de 80 e principalmente na década de 90, e se acredita que nos últimos 10 a 15 anos, alguns estudos também europeus, internacionais, sugerem que possa estar começando a haver uma estabilização da bulimia ao longo dessa última década, né? Então, talvez esses números agora não estejam mais em crescimento como estiveram anteriormente, no período anterior. Obrigado, doutora Angélica, pelo esclarecimento. Vamos voltar agora com o doutor Tak Cordaz. A Camila Pires, ela quer saber, doutor, gostaria que me falasse mais sobre transtorno de compulsão alimentar, visto que os mais falados são sempre bulimia e anorexia. Não. Apenas fazendo um toquezinho nessa pergunta anterior, eu acho que cumpre lembrar que os transtornos alimentares não são doenças novas. Quando a gente começa a falar de epidemiologia e de aumento de casos, a gente deve lembrar que existem descrições de anorexia e de bulimia desde a antiguidade. Aquela história de que são doenças da modernidade não corresponde exatamente à realidade. Bom, a pergunta é sobre compulsão alimentar, né? Isso. É isso, não é? Isso mesmo, doutor. Tá. No DSM-4, a categoria de transtorno da compulsão alimentar era uma categoria em busca de melhor definição diagnóstica. Já no DSM-5, ela já faz parte dos critérios ou do grupo de transtornos alimentares. O transtorno da compulsão alimentar periódica, brevemente, inclui alguns dos critérios já descritos para a bulimia nervosa. A perda de controle, o comer uma grande quantidade de alimento num período muito curto de tempo, comparativamente com outras pessoas na mesma circunstância. O comportamento é, em geral, oculto, o comportamento é, em geral, dada um mal-estar que esse indivíduo tem, inclusive com si próprio. Esse comportamento é feito de maneira reclusa. O indivíduo come muito mais do que a sua própria fome, come até se sentir mal, e a frequência, também é exemplo da bulimia nervosa, foi reduzida para um episódio por semana nos últimos 3 meses. Há uma grande discussão das semelhanças e diferenças de bulimia nervosa e transtorno da compulsão alimentar, e a diferença aí sim reside em que pacientes com transtorno da compulsão alimentar não se utilizam de métodos compensatórios, nem vômitos, nem uso de laxante, nem uso de diuréticos, exercício físico compulsivo, ou seja, esta é a grande diferença. Pacientes com transtorno da compulsão alimentar necessariamente não são obesos, mas uma vez iniciado esse quadro, esses pacientes podem evoluir para a obesidade, e o que a gente percebe é que o transtorno da compulsão alimentar é maior em grandes grupos de obeso do que em indivíduos da população geral. Não sei se a Angélica pode me complementar. Acho que é exatamente isso que o Tak colocou, e lembrando que a maioria dos casos realmente estão nos grandes obesos, pessoas que procuram até serviços para cirurgia bariátrica, né, cirurgia de redução do estômago, e que, na verdade, as pessoas muitas vezes pensam que somente quem tem obesidade tem transtorno de compulsão alimentar.
e por vezes esse diagnóstico pode passar despercebido em pessoas de peso normal ou no limite entre o peso normal e o sobrepeso, né? Então é importante lembrar que a compulsão ela acontece muitas vezes também, muitas vezes não, 1/3 dos casos apenas, né? Não é a maioria, mas também pode acontecer nesses pacientes. Obrigado, doutora Angélica Claudino. Vamos aproveitar que nós estamos falando para um grande contingente de não médicos, já que a gente falou de cirurgia bariátrica. Eu acho que é importante dizer que ter um diagnóstico psiquiátrico não é, de maneira nenhuma, contraindicação para a cirurgia bariátrica. Infelizmente, mesmo em outros países, ter um transtorno psiquiátrico é uma contraindicação absoluta ou relativa para a cirurgia bariátrica. O que a gente costuma dizer é que cirurgia bariátrica é uma cirurgia que salva a vida do indivíduo. O que é necessário, citamos apenas agora o transtorno da compulsão alimentar, mas transtorno bipolar e outros quadros psiquiátricos, é o controle prévio e o controle posterior desse quadro. Mas eu acho que a Angélica concorda, ter um transtorno psiquiátrico não é de maneira nenhuma uma boa desculpa para evitar a cirurgia bariátrica em um paciente psiquiátrico. Sim, com certeza, eu acho que é importante que esses pacientes também possam e muitas vezes precisam, né, se tratar através de um procedimento desse tipo, né? A questão é que se faça, né, a cirurgia num momento em que o paciente esteja estável do seu transtorno mental, né? Eu acho que esse é o principal ponto. Um aspecto com relação ao transtorno de compulsão que eu gostaria de comentar é que também em relação ao transtorno de compulsão se questiona se pode ou não pode fazer cirurgia bariátrica em quem tem o transtorno, e na verdade os estudos são inconclusivos em relação aos resultados, né, em pacientes que têm transtorno de compulsão e que não têm. Tem estudos que falam que esses pacientes melhoram com a cirurgia e outros que dizem que o prognóstico da cirurgia é pior se o paciente tem o transtorno de compulsão. Então isso ainda não é um dado completamente resolvido, digamos assim, na nossa área, e se recomenda que, claro, se faça uma boa avaliação, né, do paciente, se prepare o paciente para esse tipo de procedimento. Obrigado, doutora Angélica. Agora é a vez da pergunta do Adalberto José. Gostaria de fazer para o doutor Taque Cordaz. Ele deseja boa noite aos doutores. Fala que é um prazer participar do programa, que acompanha todas as segundas-feiras. Mesmo assim, se você não puder acompanhar os programas toda segunda-feira, inscreva-se no nosso canal no YouTube. Você vai poder ficar por dentro de tudo que acontece no canal da Psiquiatria. A pergunta do Adalberto José, doutor Taque, é o que causa o transtorno alimentar? Bom, muito obrigado ao Adalberto, né? Está nos saudando. Eu acho que a gente... A exemplo de qualquer outro quadro médico, e particularmente os transtornos psiquiátricos, a gente não usa mais a palavra causa. A questão do A que leva ao B, como nas ciências físicas, eu acho que não se coloca mais em psiquiatria. O que a gente fala em psiquiatria é de multicausalidade, ou seja, nenhum fator isoladamente é capaz de levar ao desenvolvimento de qualquer transtorno médico, psiquiátrico ou transtorno alimentar. Você tem aspectos genéticos, você tem interação desses aspectos genéticos com o meio, que muitas vezes pode permitir ou evitar a manifestação desse aspecto genético, quer dizer, você pode ter um determinado gene, mas de acordo com a sua criação, de acordo com fatores intrauterinos, esse gene pode não se expressar. Você tem aspectos sociais, você tem aspectos de personalidade, você tem eventos vitais, ou seja, eventos na vida desse indivíduo, abuso sexual na infância, abuso físico, aliás, abuso sexual e abuso físico
predispõe a qualquer transtorno psiquiátrico, não apenas a transtorno alimentar. Você tem as comorbidades, quer dizer, a existência de transtornos depressivos, transtornos ansiosos, transtornos obsessivos ou personalidade obsessiva, pode aumentar o risco para o desenvolvimento de um transtorno alimentar, particularmente anorexia nervosa. Então, quando a gente vai falar de causa, a gente devia imaginar que existe um grande conjunto de coisas que confluem para o desencadeamento de qualquer quadro psiquiátrico e, mais ainda, dos transtornos alimentares que têm aspectos causais e familiares, acho que essa é uma outra questão, aspectos familiares importantes. Então, acho que a Angélica e eu partilhamos disso. A gente não fala em causas, mas a gente fala em multicausalidade. Obrigado, doutor Taque Cordaz. Nós vamos fazer mais um breve intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos continuar falando um pouquinho sobre cirurgia bariátrica e como é o tratamento nos casos de bulimia. Voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta com a BPTV desta segunda-feira, dia 18 de maio, com o tema bulimia. Lembrando que você pode ficar por dentro de tudo que acontece aqui no ABPTV, se inscrevendo no canal no YouTube, para você ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Vamos continuar então respondendo as perguntas que nos chegaram por aqui. Agora eu gostaria da participação da doutora Angélica Claudino, para responder a Letícia Leite. Como funciona a cabeça de uma pessoa que passa por uma cirurgia bariátrica? Pois creio que o problema continua existindo na cabeça. Doutora Angélica. Acho que é por isso que a gente comentou que é importante fazer uma boa avaliação e preparar essa pessoa para a cirurgia bariátrica, porque esse indivíduo vai passar por uma transformação física muito importante. A gente sabe que a nossa identidade, né, como pessoa, ela também é uma identidade corporal, né? Então, é natural que alguém que ao longo do desenvolvimento, desde criança, né, sempre teve um corpo acima da faixa de peso normal, ela tenha formado essa autoimagem, né, essa identidade de quem ela é baseada num formato corporal, né. A cirurgia bariátrica ela pode modificar isso, né, e essas pessoas, dependendo, né, aí é uma coisa que vai ser muito individual, né, a gente também não pode prever totalmente. Para algumas pessoas isso traz um bem-estar, uma satisfação, para muita gente, né, muito grande, mas para algumas pessoas pode causar um estranhamento, sim, né, a pessoa, por mais que quisesse perder peso e precisasse perder peso em função dos problemas da obesidade, ela pode encontrar dificuldade em se identificar naquela nova forma corporal, né. Então, sim, essa coisa que se diz às vezes, né, que é cabeça e corpo, né, de gordo, de pessoas que estão acima do peso, isso pode acontecer, né, a pessoa não só se vê de um determinado jeito, como ter um comportamento, e muitas vezes até pode levar a prejuízos da cirurgia, se a pessoa continua mantendo alguns hábitos que ela já tinha, né, antes de fazer o procedimento. Obrigado, doutora Angélica. Agora a pergunta... Eu queria acrescentar um pouquinho, porque eu acho que eu já havia tocado nesse assunto quando dizia que cirurgia bariátrica é cirurgia que salva a vida do indivíduo. Então, eu sou totalmente contrário a essa ideia de que a cabeça do indivíduo não muda, muda sim.
Vários procedimentos de cirurgia bariátrica mostram uma melhora de diferentes sintomas psiquiátricos e sintomas psicológicos. Concordo com a professora Angélica quando diz que esse indivíduo precisa ser tratado antes e precisa ter uma estabilização do seu quadro clínico, mas eu repito, cirurgia bariátrica é uma cirurgia que leva sim a modificações importantes psiquiátricas e psicológicas. Existe um trabalho muito recente de pacientes com transtorno bipolar que foram submetidos à cirurgia bariátrica e um acompanhamento de 3 anos mostra, por exemplo, que não houve um aumento do número de episódios nesses pacientes e se discute talvez até um melhor prognóstico desses pacientes. A gente tem que lembrar que a obesidade leva a uma série de alterações inflamatórias inclusive cerebrais, que pioram o prognóstico de qualquer doença. Acho que uma outra questão que a gente precisa tomar cuidado é com aquela ideia antiga de substituição de sintomas. Em geral, as pessoas falam assim, veja, parou de comer, mas apareceu o alcoolismo, se tornou alcoólatra. Esse tipo de afirmação é falha. Por exemplo, uma parte desses pacientes que supostamente se tornaram alcoólatras ou alcoolistas eram alcoolistas antes da cirurgia bariátrica e o diagnóstico não foi feito. Segundo, o que acontece muitas vezes em indivíduos que fazem cirurgia de capela é que a absorção do álcool é mais rápida, atinge-se níveis de alcoolemia maiores, aumentando o risco de desenvolvimento de dependência do álcool. Então, eu sou absolutamente contrário a qualquer restrição psiquiátrica ou psicológica a fazer cirurgia bariátrica. O que é importante, que a professora Angélica falou, é que cirurgia bariátrica trata obesidade. Cirurgia bariátrica não vai deixar você mais inteligente ou mais famoso ou com um dom maior de ganhar dinheiro, né? E o indivíduo tem que saber que cirurgia bariátrica vai fazer com que ele troque uma doença chamada obesidade por uma doença chamada cirurgia bariátrica, onde ele vai ter que tomar uma série de medidas e de cuidados ao longo da vida. Então, eu acho que a gente precisa tomar cuidado com essa ideia de que não mudou a cabeça do indivíduo e que muda sim, muda uma série de coisas após a cirurgia bariátrica. Obrigado, doutor Taque Cordaz. Continue conosco para responder a pergunta do Raimundo Carlos e também da doutora Olímpia Dornelles, que está também toda semana aqui com a gente. A pergunta do Raimundo é: quais as taxas de recuperação para aqueles que têm distúrbios alimentares? E a pergunta da doutora Olímpia Dornelles é comentar um pouco sobre os efeitos psicopatológicos de angústia, medo e culpa de pacientes que são acometidos com transtornos alimentares. Doutor Taque Cordaz. A pergunta é complexa, né? A primeira pergunta, me repete, por favor? É sobre as taxas de recuperação. Quais são essas taxas de recuperação para aqueles que sofrem de distúrbios alimentares? Então, acho que a gente já tocou um pouquinho nesse assunto. A grosso modo, anorexia nervosa, fala-se algo em torno de 1/3 dos pacientes tem uma evolução crônica ruim, 1/3 dos pacientes tem uma melhora importante. Isso não quer dizer cura, mas uma melhora importante onde não preenchem mais diagnóstico de anorexia nervosa, e 1/3 dos pacientes teria uma doença intermediária. Em bulimia nervosa, já falamos, em torno de 50% dos pacientes ao longo do tempo não apresenta mais o diagnóstico de bulimia nervosa. Mas, como é um quadro mais descrito há menos tempo, em 1979, o prognóstico desse quadro ainda não é totalmente conhecido. A outra questão, acho que é uma questão complexa. Eu tenho que comentar sobre angústia, que mais? Desculpe. Angústia. Sobre a angústia e sobre o medo que a pessoa tem, também sobre a culpa dessas pessoas que são acometidas de transtornos alimentares. Bom, angústia, medo e culpa são emoções humanas bastante presentes em qualquer um de nós, né? Eu fico pensando o que ela gostaria de falar de angústia em transtorno alimentar. Quer dizer, qualquer
transtorno psiquiátrico leva uma angústia muito grande de recuperação. Os pacientes com transtorno alimentar têm um medo infundado, um medo exagerado do ganho de peso e de caminhar para a obesidade. E muitos pacientes com transtorno alimentar, embora anorexia mas também bulimia, são muito ambíguos em relação à melhora e à busca de tratamento. Muitos dos nossos pacientes sentem-se culpados por ter aquele determinado tipo de comportamento. Isto muitas vezes é reforçado pela família ou por outros, é o que geralmente acontece nas chamadas doenças autoimpostas, mas a culpa é algo que deve ser trabalhado com o paciente e com a família, no sentido de dizer que isto é uma doença e isto não é um comportamento que dependa inteiramente do paciente. Precisaria de mais tempo para elaborar mais coisas. Eu não sei se a Angélica pode me ajudar. Essa pergunta me remeteu foi a pensar sobre esses sentimentos em quem tem um quadro de transtorno de compulsão alimentar, mas, como você disse, eu concordo plenamente. Eu acho que não todos nós experimentamos esses sentimentos, e nos transtornos alimentares isso também se manifesta, mas isso me fez remeter um pouquinho à experiência da compulsão alimentar e o que ela é capaz de causar nas pessoas, né? Então, esses sentimentos de angústia marcada, né, de sofrimento, de vergonha, né, em relação a esse descontrole, né, tudo isso a gente vê como bastante associado à compulsão alimentar. Talvez o medo não esteja diretamente relacionado, mas eu acho que essas pessoas em alguma instância certamente temem que isso vá ficar presente em toda a sua vida, né? Então... Obrigado, doutora Angélica e doutor Taco Ordaz. Estamos chegando ao fim do nosso programa, doutores. Eu gostaria então de voltar a São Paulo para conversar com o doutor Taco Ordaz, para agradecer e desejar boa noite por essa participação voluntária aqui. Desde já a gente agradece. Doutor Taco, suas considerações finais. Eu agradeço muito ao convite, à BP, agradeço muito a sua participação, que nos facilitou bastante o tempo todo poder nos expressar da melhor maneira possível, e agradecer demasiado a presença da professora Angélica, que é sempre uma honra estar ao lado dela participando desse programa. Muito obrigado, espero que possamos ter oferecido informações úteis. Obrigado, doutor Tac. Doutora Angélica, suas considerações finais? Também, assim como o Tac, eu queria dizer a todos que é um prazer, né, participar desse convite da ABP. Sou absolutamente grata pelo convite, e a você, Davidson, assim como aos espectadores do programa, agradeço pela participação e pelas questões que também nos fazem aprender e refletir, e certamente ao Dr. Tac, que divide comigo o programa hoje e que torna tudo muito mais simples e agradável, né? Então, uma boa noite e muito obrigada pela participação. Obrigado, doutores. Em nome da ABP, a gente agradece a participação voluntária, tirando essas dúvidas desse tema tão importante que é a bulimia. Lembrando que você pode continuar conectado junto à ABP durante toda a semana. facebook.com/ABPbrasil, para você continuar ligado às redes sociais da ABP, no Twitter, ABPsiquiatria, @ABPsiquiatria, e também no Instagram, @ABPbrasil. Você pode continuar conectado junto às redes sociais da Associação Brasileira de Psiquiatria. Eu te desejo uma excelente semana, lembrando que na próxima segunda-feira temos um encontro marcado aqui às 9 da noite no ABP-TV. Tchau! horas pelo horário de Brasília. Muito boa noite a você que nos acompanha pelo Portal da Psiquiatria. Já está no ar mais uma edição do ABP-TV desta segunda-feira, de 18 de maio de 2015.
Para você entender melhor o tema de hoje, que é bulimia, nós fizemos um vídeo, dê só uma olhada. A bulimia é um transtorno alimentar caracterizado por episódios de compulsão alimentar, episódios bulímicos, acompanhados de comportamentos para evitar o ganho de peso, como vômitos autoinduzidos, uso de laxantes e diuréticos ou exercícios físicos compulsivos. O quadro geralmente acomete jovens e tem etiologia multifatorial presumida, incluindo a grande preocupação em ter um corpo considerado fatores genéticos e biológicos, psicológicos e familiares. Segundo estatísticas, adolescentes estão 2 vezes mais propensos a terem bulimia nervosa que anorexia nervosa. O transtorno pode trazer várias complicações clínicas, como constipação, desidratação, pancreatite, hemorragias gastrointestinais. Para falar sobre o assunto, a BPTV de hoje recebe os psiquiatras Taki Cordaz e Angélica Claudino. Lembrando que você pode participar desse programa, dúvidas dos seus questionamentos pelo Linha Direta. Veja só. Para participar é muito fácil, basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Nele você coloca seu nome, a mensagem e não se esqueça de informar o seu e-mail. Participe dos debates ao vivo da ABP TV. E para tirar todas essas dúvidas que vão chegando aqui, nós vamos receber 2 doutores do estado de São Paulo. Vou começar então primeiro com a doutora Angélica Claudino. Boa noite, doutora. Boa noite, Davis. Vamos juntos fazer um programa respondendo todas as dúvidas que nos chegarem aqui. Também recebemos a presença do doutor Taki Cordaz. Boa noite, doutor Taki Cordaz. Muito boa noite, é um prazer estar falando com vocês. A primeira pergunta que eu faço então é a doutora Angélica Claudino. O que é bulimia nervosa, doutora? Então, a bulimia é um transtorno alimentar onde existem episódios recorrentes, frequentes de compulsão alimentar. E eles são geralmente seguidos de mecanismos compensatórios para evitar o ganho de peso. Por quê? Porque esses pacientes, eles apresentam uma preocupação excessiva, exagerada com o ganho de peso e, com isso, eles precisam ter algum mecanismo que compense esses episódios de ingestão copiosa de alimentos. Ok, muito obrigado, doutora Angélica. Agora a minha pergunta é para o doutor Taki Cordaz. Quais são os principais critérios diagnósticos, doutor? Bom, os critérios diagnósticos para bulimia nervosa incluem a descrição dos sintomas que a professora Angélica acabou de citar, e o importante é dizer que o atual sistema classificatório DSM-5 modifica um pouquinho a classificação ou os critérios diagnósticos do anterior. Como uma série de pacientes ficava num limbo sem diagnóstico, que a gente chamava de transtorno alimentar não especificado, houve uma mudança de alguns dos critérios, e na bulimia nervosa o critério atual exige ao menos um episódio bulímico nos últimos 3 meses. Isso reduziu um pouquinho a frequência do que o DSM-4 solicitava para poder colocar pacientes mais agrupados que merecem o mesmo tratamento. Uma outra modificação foi a abolição da divisão bulimia nervosa purgativa e não purgativa, e a partir daí qualquer método, seja purgativo ou não, para evitar o ganho de peso, é classificado da mesma maneira, sem esses subtipos anteriormente citados. Ok, obrigado, doutor Taki Cordaz. O senhor falou um pouquinho sobre DSM, então a minha pergunta é para a doutora Angélica Claudino, que quais são as diferenças dos critérios entre o DSM-4 e o DSM-5? Davidson, é exatamente o que o doutor Taki estava ressaltando, né? Acho que um ponto importante é que houve uma ampliação desses critérios na medida em que se reduziu a frequência de episódios para se fazer um diagnóstico de bulimia. Então, se antes o indivíduo precisava ter uma recorrência de pelo menos 2 episódios por semana durante 3 meses, agora, se a frequência for menor, for uma frequência de 1 vez por semana, por exemplo,
por 3 meses, ele já pode receber esse diagnóstico. Então, com isso, a gente tem um espectro maior de pessoas que vão passar a ser diagnosticadas com bulimia nervosa. Eu acho que essa é a principal modificação que a gente acaba vendo nesse diagnóstico com a mudança para o DSM-5. Obrigado, doutora Angélica. Você pode fazer que nem o Gustavo Ribeiro, que enviou a sua dúvida, o seu questionamento aqui para ser respondido ao vivo. O Gustavo Ribeiro, doutor Taque Cordaz, ele quer saber quais são alguns dos sinais de distúrbios alimentares. Eu acho que a pergunta dele é mais ampla do que bulimia nervosa, né? Acho que transtornos alimentares inclui bulimia nervosa, anorexia nervosa, um grupo ainda não exatamente especificado, inclui transtorno da compulsão alimentar, recentemente foi acrescentado pica e outros comportamentos purgativos, mas falando de uma maneira geral, os principais transtornos alimentares, vamos nos situar em anorexia e bulimia, é a busca pelo emagrecimento, a preocupação exagerada com o corpo, com dieta, com contagem de calorias, a insatisfação com o corpo atual, sintomas depressivos, sintomas de irritabilidade, ou seja, é uma dificuldade de aceitação do corpo atual, da imagem corporal atual e uma modificação grosseira do comportamento alimentar. Eu acho que esses são as características mais gerais para esse grupo de transtornos psiquiátricos. Agora quem participa direto de João Pessoa, na Paraíba, é o Rafael Alexandre. Ele quer saber, doutora Angélica Claudino, quais as principais condições clínicas associadas ou decorrentes da bulimia? Então, em se tratando de um quadro que envolve a ingestão alimentar e os comportamentos ligados à alimentação, o trato digestivo é o trato que mais sofre com a bulimia nervosa, as complicações médicas da bulimia, né? Isso vai desde a boca, né, onde essas pessoas, por frequentemente vomitarem, por exemplo, elas podem ter diversos problemas, cáries, gengivas, problemas de gengiva, mas principalmente lesões no trato digestivo, né, então no esôfago, ou mesmo no estômago, né, gastrites, esofagites, e também no intestino, em função de abusarem de laxantes. Elas podem ter problemas graves de constipação, porque ficam viciadas em laxantes, né, assim como lesões intestinais propriamente. Então, o trato digestivo sofre bastante, mas é importante ressaltar que o maior risco na bulimia nervosa, ele advém desses comportamentos purgadores, né, que levam a distúrbios de hidratação e de eletrólitos, a gente diz. E esses distúrbios, a gente perde eletrólitos ao vomitar, ao usar substâncias laxativas ou diuréticas, e esses distúrbios podem levar a arritmias cardíacas e até a morte, dependendo da gravidade do quadro. Então, é um quadro que pode implicar em riscos bastante importantes. Tá certo. Doutora Angélica, continue conosco, que eu gostaria que a senhora respondesse a pergunta da Maria das Dores. Ela quer saber se existe diferença entre anorexia e bulimia, inclusive o doutor Taque Cordaz pode complementar essa resposta. Sim, existe um overlap, sim, é verdade, entre as duas patologias, a gente até diz que são patologias irmãs, né, mas consideramos que o quadro é de anorexia quando o indivíduo busca e se mantém num peso que é muito abaixo do que seria saudável, do que seria adequado para a sua idade, para o sexo, para a sua altura, né? Então, pessoas que estão realmente muito emagrecidas, né, e desnutridas. Os pacientes com bulimia, apesar de também se preocuparem com peso e forma corporal, eles tendem a se manter num peso mais dentro da normalidade, às vezes até acima desse peso. Um outro dado importante é dizer que existe um cruzamento de diagnósticos, ou pode acontecer um cruzamento de diagnósticos ao longo da vida. Estima-se que aproximadamente 20 ou 25% dos pacientes com anorexia nervosa, com o desenvolvimento da doença, pode
desabar num quadro de bulimia nervosa, pode preencher critérios de bulimia nervosa. O contrário é um pouco mais raro, quer dizer, aproximadamente 10% dos pacientes com bulimia evolui para uma anorexia nervosa. Essa é uma evolução mais atípica e aparentemente mais caótica, porque esse subtipo de indivíduos vai e volta de bulimia para anorexia com maior frequência. Mas acho que a professora Angélica já delimitou a diferença geral entre esses quadros. Então, doutor Taque Cordaz, continue conosco para responder agora a dúvida do Silvio Teles, direto de Florianópolis, Santa Catarina. Ele quer saber se comer em excesso é um indício de distúrbio alimentar. Comer em excesso necessariamente não é uma questão de distúrbio alimentar. Mesmo no diagnóstico de bulimia, quando a gente fala de episódio bulímico, é necessário considerar o ambiente que o indivíduo está tendo este exagero alimentar, considerar a frequência disso. Indivíduos podem ter grandes ingestões em festas, em determinadas situações. Necessariamente ter uma grande ingestão alimentar ainda mais aguda não é sintoma de absolutamente nada. A ingestão alimentar exagerada e repetitiva pode chamar a atenção, tanto para anorexia, quanto para compulsão alimentar, quanto mesmo para um episódio purgativo ou bulímico na anorexia nervosa. Mas comer demais necessariamente não é um único sintoma a chamar a atenção. Obrigado, doutor Taque Cordaz. Vamos agora voltar com a doutora Angélica para responder a dúvida da Penha Silveira. O que é exercício de bulimia, doutora? Exercício de bulimia? Como assim? Isso. Exercício excessivo na bulimia, ela quer dizer? A pergunta foi só exercício de bulimia mesmo. Acho que é excessivo mesmo, acho que você pode a pergunta deve ser exercício excessivo, né? O que acontece é que na bulimia nervosa, muitas vezes a pessoa tenta purgar através do que a gente chama de métodos não compensatórios, tenta se exercitar excessivamente, fazer exercício físico de uma maneira exagerada, por horas, né, todos os dias, e principalmente logo após uma ingestão exagerada de alimentos, né? Então, ao invés da pessoa purgar por vômitos ou por laxantes, por outras vias, ela vai para a academia, ou enfim, vai correr, vai fazer alguma coisa que leve a um gasto energético muito grande, né? Então, é um mecanismo de se compensar a ingestão excessiva, fazendo um exercício exagerado e às vezes até se lesando por conta desse exagero, né? Se a Angélica me permite colaborar, acho que é um grande interesse hoje pelas chamadas dependências não químicas, quer dizer, jogo, automutilação, etc. E exercício físico compulsivo pode ser um diagnóstico isolado, ou o que a gente vê, né, a professora Angélica vê muito isso também, fazendo parte de transtorno alimentar. Os critérios que a gente usa para exercício físico compulsivo são semelhantes aos que a gente usa para dependência de droga. Quer dizer, o indivíduo faz exercício físico de maneira excessiva, praticamente todos os dias. Quando não faz, sente-se mal, fica com humor irritável, que lembra a abstinência do indivíduo com o uso de drogas. Ele muitas vezes vai aumentando a carga exageradamente ao longo do dia, ele troca a companhia de familiares ou outras atividades sociais pela atividade física, e diferentemente do atleta, que quando tem uma lesão, o atleta se resguarda, o atleta para de fazer atividade física. O indivíduo com exercício físico compulsivo, excessivo, apesar de uma lesão física, não interrompe o seu exercício físico. Isto é encontrado nos nossos pacientes com transtorno alimentar ou nesse subtipo de pacientes que eu acho que ainda não está muito bem caracterizado, que são chamados indivíduos que têm exercício físico excessivo ou compulsivo ou dependência por exercício. Obrigado, doutor Taque Cordaz. Continue conosco. Eu queria também acrescentar um pouquinho à pergunta anterior. Na verdade, deveria ter falado imediatamente antes de responder a essa.
Era só para complementar na questão da pergunta sobre comer em excesso, né, acrescentar uma coisinha ao que o Taki colocou, que é um aspecto que eu acho que é bem importante para ele diferenciar esse comer em excesso que é patológico, que pode ser considerado um transtorno alimentar, do comer em excesso, né, circunstancial, enfim, normal, que é a perda de controle, a sensação de perda de controle. Acho que é importante que a pessoa relate ou perceba que ela, de alguma forma, não tinha controle e não conseguia parar de comer, não seria capaz de parar de comer. A se discutir aspectos da mídia, né, com a influência da mídia junto a esses jovens, né, a ter uma visão crítica, né, visão crítica das imagens que são divulgadas, né, se lembrar do Photoshop, né, de todos os recursos de imagem que existem hoje em dia, fantásticos, né, e que criam também uma fantasia, uma expectativa totalmente irreal do que as pessoas são e podem ser, né? Então, acho que também essa crítica em relação à imagem é algo que pode ser trabalhado e que muitas vezes é trabalhado nos programas de prevenção. Obrigado, doutora Angélica. Doutor Taki Cordaz, ainda há pouco a doutora Angélica ressaltou sobre a autoestima e, mais ou menos a ver com isso, o Davi Pinheiro ele pergunta quais são os traços de personalidade que podem ocorrer com mais frequência em pacientes com bulimia? Bom, o que a Angélica lembrava não é exatamente traços de personalidade, mas a baixa autoestima, disforia, distimia. Isto pode ser um fator predisponente para o início de um quadro de transtorno alimentar. A gente falou posteriormente que os transtornos de personalidade mais associados com bulimia nervosa são os transtornos chamados borderline ou impulsivos, transtornos do cluster B. Eu acho que são as duas coisas que mais se relacionam com essa pergunta que ele nos fez agora. Cordaz? A próxima pergunta é do Renato Barbosa. Ele pergunta à doutora Angélica Claudino, qual a incidência dos distúrbios alimentares? A incidência é um número, às vezes, difícil de entender, né? E ela varia também de país, de local para local, né? Nós não temos dados nacionais de incidência, porque incidência significa o número de casos novos por um período de tempo, geralmente a gente fala a cada ano, ou a cada década, enfim, a gente não tem no Brasil um estudo grande desse porte que possa nos dizer qual é o número de casos novos por ano, né, de bulimia nervosa. Mas a gente pode dizer que alguns países que fazem esses estudos, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, né, os dados variam, mas eles podem chegar, tem um estudo aí em inglês, né, que fala em números da ordem de 30 a 35 casos novos por 100 mil habitantes em serviços de saúde de atenção primária, tá? Tem também dados na Dinamarca em serviços de registros psiquiátricos, que são um percentual bem menor, então a gente tem 6, 7 casos novos de bulimia nervosa por 100 mil pessoas por ano, tá? Então esse é um número que é mais difícil de entender. Eu acho que o mais importante é a gente falar sobre se esses números estão aumentando ou se eles estão diminuindo ou se mantendo estáveis, né? Que é o que importa, qual é a tendência, né, da doença ao longo do tempo, né? E para falar disso, acho que a gente tem que lembrar, como o doutor Taki colocou, que a bulimia ela foi descrita no final da década de 70, começo da década de 80, e a partir dessa descrição se começou a identificar os casos, né? Então, existiu aí um pico, né, crescente de diagnósticos na década de 80 e principalmente na década de 90,
E se acredita que nos últimos 10 a 15 anos, alguns estudos também europeus, internacionais, sugerem que possa estar começando a haver uma estabilização da bulimia ao longo dessa última década, né? Então, talvez esses números agora não estejam mais em crescimento como estiveram anteriormente, no período anterior. Obrigado, doutora Angélica, pelo esclarecimento. Vamos voltar agora com o doutor Taque Cordaz. A Camila Pires, ela quer saber, doutor, gostaria que me falasse mais sobre transtorno de compulsão alimentar, visto que os mais falados são sempre bulimia e anorexia. Não. Apenas fazendo um toquezinho nessa pergunta anterior, eu acho que cumpre lembrar que os transtornos alimentares não são doenças novas. Quando a gente começa a falar de epidemiologia e de aumento de casos, a gente deve lembrar que existem descrições de anorexia e de bulimia desde a antiguidade. Aquela história de que são doenças da modernidade não corresponde exatamente à realidade. Bom, a ideia, a pergunta é sobre compulsão alimentar, né? Isso. No DSM, é isso, não é? Isso mesmo, doutor. Tá. No DSM-4, a categoria de transtorno da compulsão alimentar era uma categoria em busca de melhor definição diagnóstica. Já no DSM-5, ela já faz parte dos critérios ou do grupo de transtornos alimentares. O transtorno da compulsão alimentar periódica, brevemente, inclui alguns dos critérios já descritos para a bulimia nervosa. A perda de controle, o comer uma grande quantidade de alimento num período muito curto de tempo, comparativamente com outras pessoas na mesma circunstância. O comportamento é, em geral, oculto, o comportamento é, em geral, dada um mal-estar que esse indivíduo tem, inclusive com si próprio. Esse comportamento é feito de maneira reclusa. O indivíduo come muito mais do que a sua própria fome, come até se sentir mal, e a frequência, também é exemplo da bulimia nervosa, foi reduzida para um episódio por semana nos últimos 3 meses. Há uma grande discussão das semelhanças e diferenças de bulimia nervosa e transtorno da compulsão alimentar, e a diferença aí sim reside em que pacientes com transtorno da compulsão alimentar não se utilizam de métodos compensatórios, nem vômitos, nem uso de laxante, nem uso de diuréticos, exercício físico compulsivo, ou seja, esta é a grande diferença. Pacientes com transtorno da compulsão alimentar necessariamente não são obesos, mas uma vez iniciado esse quadro, esses pacientes podem evoluir para a obesidade, e o que a gente percebe é que o transtorno da compulsão alimentar é maior em grandes grupos de obeso do que em indivíduos da população geral. Não sei se a Angélica pode me complementar. Acho que é exatamente isso que o Taque colocou, e lembrando que a maioria dos casos realmente estão nos grandes obesos, pessoas que procuram até serviços para cirurgia bariátrica, né, cirurgia de redução do estômago, e que, na verdade, né, então, isso ajuda um pouquinho a gente diferenciar o comer, né, normal, exagerado, como o Taque colocou, de um comer que poderia talvez estar dentro de um quadro de transtorno alimentar. Obrigado, doutora Angélica, pelo complemento da resposta. Agora eu queria a participação do doutor Taque Cordaz para responder quais são as principais comorbidades e o que dizem os estudos sobre o prognóstico de bulimia nervosa. Bom, é importante a gente lembrar que comorbidade em psiquiatria é regra, não é exceção. O que a gente sabe é que o maior fator de risco de ter uma doença psiquiátrica é ter uma outra doença psiquiátrica. Na nossa experiência, é muito raro, embora trabalhemos em hospitais universitários, hospitais de referência, e isso pode ser um pouco viciado, mas é muito raro encontrarmos um paciente, seja com bulimia, seja com anorexia, que não tenha uma comorbidade. As principais comorbidades na bulimia nervosa incluem os transtornos do humor, depressão, distimia, transtorno bipolar,
os transtornos ansiosos, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade social, fobia social, de uma maneira menos frequente do que na anorexia nervosa, transtorno obsessivo compulsivo. Existe uma associação com o transtorno do estresse pós-traumático pouco compreendida, uma grande comorbidade associada à dependência de álcool e outras drogas, e aquilo que é um verdadeiro cipoal em psiquiatria, que é o diagnóstico dos transtornos de personalidade. A gente fala paciente porque 90% dos nossos pacientes com bulimia são de sexo feminino, mas transtornos de personalidade do cluster B, ou seja, transtorno borderline de personalidade, é o mais frequente. O prognóstico de bulimia nervosa, vou abrir um parênteses, a entidade bulimia nervosa foi descrita em 1979 por Russell. Então, o prognóstico a longo prazo da bulimia é menos conhecido do que o prognóstico a longo prazo da anorexia nervosa. Sugere-se que com o correr dos anos, aliás, essa era um equívoco meu, eu imaginava há alguns anos que bulimia nervosa não tivesse uma remissão espontânea. O que a gente sabe é que alguns estudos mostram que com o correr dos anos, uma parcela desses pacientes não preenche mais critérios. Sugere-se que em torno de 50% desses pacientes não apresentará diagnóstico de bulimia nervosa com o correr do tempo. Já falamos da mudança de diagnóstico, da evolução de diagnóstico de bulimia para anorexia, mas acho que é basicamente isso. Acho que a Angélica pode complementar alguma coisa. Eu acho que um fator importante aí do prognóstico, que pode dificultar o prognóstico, é o antecedente de anorexia nervosa, né? Então, se a pessoa tiver tido na sua história a anorexia nervosa antes, esse fator pode piorar o prognóstico, a evolução da bulimia. Mas é isso, como o Taki colocou, é um percentual menor de pessoas que permanecem doentes quando os estudos examinam no longo prazo, além de 10 anos de história, né? Então, aí cerca de 20% das pessoas ainda podem estar doentes. Obrigado, acho que alguns outros fatores que a Angélica pode me complementar é o quanto esse indivíduo caracteriza de fato uma perda de controle, o quanto aquilo passa a ser egocintônico para o indivíduo, o quanto vomitar em si passa a ser um objetivo do próprio indivíduo. Quer dizer, acho que tem algumas características dos principais sintomas, quer dizer, dos critérios-chave, perda de controle e grande ingestão por um período limitado de tempo, variações desses dois critérios podem também melhorar ou piorar o prognóstico desses pacientes. Você não acha, Angélica? Com certeza. A gente vê mesmo, né, acompanhando os pacientes, que muda o perfil, né, clínico, a forma como esses comportamentos aparecem, né? Os pacientes passam até a claramente planejar, né, esses episódios de compulsão, né? Eles deixam de acontecer totalmente a revelia, totalmente fora do controle, né? Eles passam a ser um hábito praticamente, né? Um mecanismo de regular a tensão, qualquer situação mais estressante, o indivíduo lida dessa forma, né? Então, realmente, o perfil clínico, como o Taki está colocando, ele pode mudar ao longo do tempo, né? Isso é uma coisa que a gente observa com uma certa frequência. E a comorbidade também, como o Taki colocou, um aspecto extremamente comum, né, em bulimia nervosa e em vários transtornos psiquiátricos, também contribui para um prognóstico pior. Então, quanto mais grave as comorbidades, ou a comorbidade associada, ou perfil de personalidade, por exemplo, do tipo borderline, pode levar a um prognóstico mais reservado no caso da bulimia. Obrigado, doutores, pelas respostas. Só mais uma coisinha, eu gostaria de acrescentar duas questões. Uma, em termos de prognóstico, existem algumas evidências de que o indivíduo que se mantém abstinente por pelo menos um ano tem um prognóstico melhor.
E a outra coisa é o que a gente está começando a ver um fenômeno do início de transtornos alimentares chamados tardios, quer dizer, depois dos 40 anos. Em geral, uma bulimia ou mesmo um quadro de anorexia iniciado depois dos 40 anos, a nossa impressão é de que tem um pior prognóstico, ao contrário de outros transtornos psiquiátricos, vamos imaginar transtorno bipolar ou esquizofrenia, quanto mais precoce o início do quadro, pior o prognóstico. Em transtorno alimentar parece que a coisa é um pouco diferente. Pacientes com início mais precoce têm um melhor prognóstico do que pacientes com início tardio da doença. Obrigado, doutores, pelas respostas. Continue conosco. Depois do intervalo, nós vamos responder quais são as complicações médicas que a bulimia pode trazer e como evitar até mesmo transtornos alimentares em crianças. Nós voltamos daqui a pouquinho. Por grandes nomes da psiquiatria e que abrangem as várias áreas de atuação da psiquiatria, selecionado e aprovado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP. Todo associado KIT pode assistir às aulas em qualquer computador do mundo e a qualquer hora. Associe-se à ABP e aproveite esta e outras oportunidades. Além do site oficial da ABP, você também pode se comunicar com a Associação Brasileira de Psiquiatria pelas redes sociais. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/ABPBrasil. O endereço para você nos seguir no Twitter é @ABPsiquiatria. No Instagram, curta as nossas fotos no @ABPBrasil. Fique por dentro das novidades da ABP. Já estamos de volta com o ABP TV desta segunda-feira, de 18 de maio, com o tema bulimia. Estamos recebendo aqui os doutores Angélica Claudino, direto do Estado de São Paulo, e também o doutor Taki Cordaz. E vamos continuar tirando as dúvidas sobre as perguntas que chegam por aqui. Agora, doutora Angélica Claudino, eu gostaria que a senhora respondesse a dúvida da Soraya Mendes. Que tipo de complicações médicas podem acontecer como resultado de anorexia ou bulimia? Então, eu já tinha apontado alguns dos problemas que podem decorrer da bulimia, né? Principalmente problemas referentes ao trato digestivo, né? Então, os problemas de lesões dos tratos digestivos em função das purgações frequentes, a indução de vômito frequente, o ácido, né, gástrico, né, vindo para a boca, também causando lesões orais, né, e o abuso de laxantes causando lesões intestinais. Mas acho que o importante é comentar também que outros órgãos também podem ser afetados, né, ou mesmo num episódio de vômito, a pessoa pode vir a aspirar, né, pode ter um problema pulmonar e pode aspirar o próprio vômito, né? Então esse é um problema também de risco importante. A gente sabe também que pessoas com bulimia nervosa e mais pessoas com anorexia, na verdade, podem ter problemas de reprodução, né, e mesmo de aborto, né, frequentes em pacientes com bulimia nervosa. Além disso, são os problemas que eu já apontei também, que são os distúrbios de hidratação e de eletrólitos, perda de eletrólitos com os métodos purgativos, levando a um risco cardíaco, cardiovascular importante, né? Então, as arritmias que podem decorrer disso.
Obrigado, doutora Angélica, pelo esclarecimento. Agora, sobre as crianças, doutor Taque Cordaz, o Pedro Gomes quer saber o que se pode fazer para evitar os transtornos alimentares, até mesmo em crianças. Bom, os programas de prevenção de transtorno alimentar ainda estão começando. Havia uma ideia generalizada de que a gente deveria investir bastante em escolas e falando da doença e falando dos riscos de anorexia e bulimia, e os trabalhos iniciais mostraram que o que ocorria era exatamente o contrário, quer dizer, fazer uma ênfase muito grande na doença acabava fazendo com que algumas escolas esse risco até aumentasse o número de crianças que desenvolviam anorexia nervosa. Uma das ideias hoje é que ao invés de falar de doença, a gente deva falar de saúde, ou seja, a gente deva falar de uma alimentação melhor, a gente deva falar de benefícios à saúde de uma alimentação mais adequada. Mas eu acho que a questão da prevenção, da profilaxia de anorexia nervosa ou de bulimia nervosa passa por isso. Eu não tenho muitos dados ainda a respeito desse assunto. Não sei se a Angélica pode falar. O que tem se buscado fazer também, acho que as medidas de eficácia dessas intervenções ainda não são muito bem conhecidas, né, ou muito bem reconhecidas, mas o que tem se tentado fazer, além do que o TAC apontou, que é se trabalhar um pouco questões de hábitos saudáveis de exercício e de alimentação, é também se trabalhar a autoestima das pessoas, né? Mas a autoestima não voltada simplesmente a aspectos físicos, né? E muito menos a beleza magra, é muito mais trabalhar valores, né? Trabalhar virtudes, trabalhar capacidades, habilidades, né? E exercitar nos jovens a identificação de quais são as suas habilidades, as suas capacidades, os seus valores como pessoa de uma forma mais ampla, ao invés de buscar-se, né, a autoestima no corpo e na aparência. Eu acho que a gente entraria por uma questão que talvez seja longa demais para discutir aqui, mas temos discutido muito, Angélica, a gente e outros grupos, da necessidade de uma ação política também na prevenção desses quadros. Você vê recentemente vários países tomando providências, fazendo com que modelos sejam proibidas de desfilar com IMC muito baixo, ou seja, é esse tipo de medidas políticas, medidas de limitação da idolatria do corpo muito magro e das modelos muito bem-sucedidas que exibem um corpo muito magro e que podem levar à imitação de crianças pequenas, é também uma área que os profissionais, as pessoas ligadas à política de saúde pública deveriam intervir com mais rigor. Eu acho que evitar a idolatria de indivíduos ou de pessoas que têm o corpo muito magro e se beneficiam disso, como tem sido feito em outros países, também é uma medida importante e uma medida social importante. Eu concordo bastante com o que o TAC está colocando. Acho que a gente precisa trabalhar um pouco esses aspectos, do ponto de vista das políticas mesmo, voltadas para proteger essas crianças que estão aí em risco, estão vulneráveis, os jovens, né? Acho bem apontado a questão das modelos, acho que recentemente isso foi comentado, inclusive, né, a proibição de modelos com IMC, um índice de massa corporal menor que 18, né, desfilando. A gente não tem isso aqui. Realmente precisamos discutir esses aspectos entre nós, os especialistas e os médicos, enfim, toda profissional da área de saúde e educação também, né, com os políticos que podem nos ajudar a cuidar desses aspectos. Eu queria ressaltar também que nesses programas de prevenção, muitas vezes alguns deles levam